Meu nome é Ricardo Alexino Ferreira, eu sou jornalista, professor universitário no curso de jornalismo também. Quando eu começo a entrar no processo de infecção, primeiro do dedo e depois do pé, que leva ao diagnóstico de amputação, eu estava em Macau, na China, e fazendo meu pós-doutorado lá. E isso, para mim, foi muito impactante, porque eu estava com muitos planos naquele momento e, de repente, veio o diagnóstico de amputação. Eu não quis fazer lá em Macau, na China, né? Queria ouvir os médicos brasileiros, então eu vou para o Hospital das Clínicas e também no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, eu também fui, o diagnóstico que obtive era para amputação. Para mim, isso foi um processo de uma morte simbólica, né? E quando eu faço amputação, eu entro num processo de luto. A primeira coisa que vem é por que isso está acontecendo comigo, né? Como é que eu vou lidar com isso? Então, essa primeira fase ela é muito difícil, é de muita negação. Depois eu vou tentando ver como lidar com essa nova realidade. E depois que eu saí do hospital, a minha amputação foi no dia 23 de dezembro de 2023. Então, neste momento agora, né, recente. E depois que eu saio do hospital, o que mais me incomodava era a falta de mobilidade. Então, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu sempre fui uma pessoa bastante independente. E aí eu entro numa segunda fase, né? Eu não posso voltar atrás e o que eu vou ter que fazer agora é lidar com essa situação. Foi quando eu começo a procurar na internet tudo que fala sobre prótese, né? Então, assim, eu fui me tornando quase um especialista em prótese. Então, eu passava boa parte do dia ouvindo depoimentos de pessoas que foram amputadas, tipos de próteses, como é que lidar com essa situação. Aí a segunda fase é onde eu encontro essas próteses, quais são as clínicas especializadas. Inclusive eu vi muitas e falei assim, vou escolher 3 que eu considero tops, né? E uma delas foi a Protetics, né? Nem estou fazendo campanha publicitária, eu estou falando aquilo que na hora que me bateu. Quando eu vi o depoimento do Vitor Dourado e ele expondo ali as próteses, isso me ajudou muito na questão da identificação. Eu me identifiquei com ele, sentia que ele estava falando para mim. Então isso foi muito, muito importante. E eu falei, é nessa clínica que eu vou. Que, no entanto, quando eu ligo para marcar um horário para conversar sobre próteses, eu falei, eu quero falar com o Vitor, porque ele vai saber o que eu estou sentindo. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque tudo que ele falava, eu sabia que ele estava me entendendo. Então eu venho para a clínica, né? Conheço o Vitor pessoalmente, porque antes tinha feito por videoconferência, e vi uma pessoa muito bem resolvida com a prótese. Então, para mim, fez um sentido muito grande, né, que existe vida depois da prótese. Ele simbolizou isso para mim. E aí eu venho para cá na Semana Santa, né, me marcou muito, porque era o período da Semana Santa, e seria uma semana até um pouco mais curta, né, por causa da sexta-feira da Paixão. Então, eu chego aqui na segunda-feira, são feitos os moldes, e já à tarde eu estava já andando com a prótese, né? Isso para mim foi muito importante, porque tem uma coisa que se chama inconsciente, né? Um conceito de Jung, porque naquele momento que eu andei com a prótese, a prótese provisória, foi como se eu estivesse dando os meus primeiros passos da infância. Então veio alguma sensação muito boa. Na verdade, assim, me deu uma vontade de começar a chorar. Era como se eu estivesse conseguindo andar. Aí, mais uma vez, fez sentido. Tem vida depois da amputação, né? Então, assim, foi bastante importante. Eu acredito que o Vitor, ele monta uma equipe de fisioterapeutas, de protesistas, que se afinam muito com o pensamento dele. Então isso daí é muito importante, porque não só o Vitor, ele entende o que está acontecendo, né? Até por afinidade, ele também
é uma pessoa que foi amputada, mas eu penso que ele passa isso para os funcionários também. Então, é um acolhimento muito, muito, muito grande, em que a amputação ela não é o centro. A recuperação desse processo é que é. Então, eu não me vejo aqui como um amputado, eu me vejo como uma pessoa em situação de amputação que pode superar isso. E isso é passado desde a secretária, é passado esse tipo de pensamento com os fisioterapeutas, os protesistas. Então é um processo de acolhimento muito, muito grande. E o fato de se trabalhar o emocional ajuda muito. Que, no entanto, a primeira coisa que eu quero fazer é andar. E eu começo a andar e seguindo, é lógico, né, todas as orientações dos fisioterapeutas aqui. Até que um dia eu resolvo e falo assim, hoje eu vou sair na rua sem a muleta, né? E eu sabia que estava arriscando, que eu poderia cair, né? Mas eu falei, eu vou fazer isso. E fui ao supermercado sem muleta, andei pela cidade e falei assim, no dia seguinte eu tinha a fisioterapia, eu falei, eu vou sem muleta, também na fisioterapia. E, por coincidência, o táxi me deixa do outro lado da rua, eu tenho que atravessar a rua, vinha passando o carro, eu tive que dar até uma corridinha e entro na clínica sem muleta. Então, é um processo, para mim, de renascimento. E ele é constante, é um processo que me dá esperança. É lógico, eu não queria estar com prótese, mas é uma nova realidade e eu vejo que ela é totalmente possível. Então, eu estou realmente num processo mesmo de renascimento, de superação, né? E eu penso que, assim como eu vi muitos depoimentos na internet de várias pessoas que foram amputadas, falando como elas se sentiam, eu agora me sinto assim também, quase na obrigação de falar para as pessoas que estão passando por essa situação de que há um processo de superação. Né? E há um processo de voltar a uma vida normal, né? Uma vida normal. E eu nem gosto muito do termo amputado, parece que é um estigma, né? Eu sou uma pessoa que está em uma situação de amputação e que precisa superar, e hoje tem a ciência é voltada para isso, né? Eu vejo a prótese que eu tenho, olha que ela ainda não é definitiva, né? Que ela tem toda uma tecnologia, uma ergonomia que me permite ir superando todos os dias. Então, cada dia para mim é um aprendizado. Eu acho que eu, andando sem muleta, eu já estou ultrapassando aquela fase da criança que dá os primeiros passos, né? Inclusive, no dia que eu estava aqui e que eu andei naquela tarde com a prótese, eu até pensei no Louis Armstrong, né, sobre um pequeno passo, mas um grande passo para a humanidade. Foi exatamente isso. Estava dando um pequeno passo e um passo enorme na minha vida, né? Então, eu acho que eu posso continuar sonhando, posso continuar com os meus projetos, posso até voltar para Macau, parar as minhas pesquisas ali de onde eu deixei, né, por causa dessa situação toda. Então, a vida ela vai continuar. E acredito que essa prótese ela é uma extensão do meu corpo, né? Eu nem digo que ela é um gasto. Para mim, ela é como se eu estivesse aplicando, financiando algo para minha vida, né? Então, eu sei que a prótese ela se torna uma extensão também de mim. E se eu aprendi desde os 9 anos ter óculos, né? Eu penso que a prótese, então, ela também vai ser esse processo. Ela vai me acompanhar a vida inteira. Ela vai ser uma grande aliada. Não desprezo nem a cadeira de rodas. Sou muito grato naquele momento da cadeira de rodas. Foi uma grande aliada, mas a fase dela passou. A fase do andador também passou. Foi um grande aliado. Agradeço muito ao andador. Agradeço muito a muleta canadense, né, que me ajudou muito. Mas, de repente, são fases, vão ficando para trás, né? E eu vou aprendendo
a ter confiança. E os profissionais aqui me dão muita confiança, né? Então, assim, o Franklin, o Alan, o Gabriel, a Adriene, o próprio Vitor, né? Então, assim, me dão muita segurança. Então, eu estou entendendo agora o que se diz tem vida depois da amputação. Não é um processo fácil, é um processo que envolve não apenas a questão física, né? Então você percebe que seu corpo, ela perde você já não vai ter mais aquela marcha, você vai ter que reaprender muita coisa. E tem também um aspecto social, né? Com a amputação eu me sentia uma pessoa diferente, como se eu tivesse fracassado ou eu não tivesse cuidado bem do meu corpo, apesar de sempre fazer ginástica, sempre cuidar da alimentação, mas eu sentia como se eu tivesse fracassado com o meu corpo. Alguma coisa deu errado. E também o julgamento das outras pessoas, que, no entanto, quando eu venho para a clínica aqui, a Protéticos, né? Então, desde o primeiro momento ali, daquela segunda-feira da Semana Santa, eu estava na casa da minha irmã, que mora em Corinto, Minas Gerais, porque eu tinha a questão da mobilidade, mas quando eu venho para cá, eu chego no andador e já decidido a ficar no meu apartamento aqui em São Paulo. Mas eu não queria que os funcionários do prédio, as pessoas que eu conhecia, me vissem amputado. Então, ao invés de ir para minha casa, eu venho para um hotel próximo aqui à clínica, porque eu não queria ser visto, né, pelas pessoas conhecidas. E quando eu chego aqui, o Vitor Dourado, né, ele me recebe, e eu olho assim, eu já tinha olhado no vídeo as próteses dele e falei, olha, as próteses são bonitas, né? E quando eu vejo ele com as próteses aqui, ele é uma pessoa biamputada, eu falei assim, nossa, as próteses são bonitas, eu nem vejo as próteses nele, né? Vejo elas como algo que faz parte da vida dele, vendo ele subir escada, descer, andar de um lado para o outro, e isso começou a me chamar a atenção, e o fato dele sempre usar bermuda, né? Mostrando as próteses. Aí eu já fui começando a ficar um pouco mais tranquilo com isso. E o resultado disso é que naquela quinta-feira, também da Semana Santa, eu falo assim, vou voltar para casa, vou sair do hotel, vou voltar para casa e vou de bermuda, né, com as próteses aparentes. Então eu chego no prédio em que moro, que é o Copan, né, um prédio grande, tem uma galeria enorme, muitas lojas na parte de baixo, as pessoas me conhecem, que eu moro lá há bastante tempo, e eu chego com a prótese aparente. Desde que eu estou com essa prótese, então naquela segunda-feira da Semana Santa, eu não coloquei ainda a calça. Eu nem sei como colocar a calça com a prótese. Eu sempre estou de bermuda, de short, e aprendi. E também, eu não sou religioso, mas tem o arquétipo aí da Semana Santa, que seria a Páscoa, né? E é justamente nesse momento que eu chego e volto para casa, né? Então, para mim, a Páscoa nunca fez tanto sentido, né? Foi um renascimento.